Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido, é um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.portalcafebrasil.com.br. Hoje recebo Janaína Pascoal, advogada e professora que um dia decidiu assumir o protagonismo e foi o motor por trás do processo que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Ame-a ou deteste-a, você não pode deixar de admirar a obstinação com que ela seguiu seu propósito e, a despeito dos que a chamaram de louca, atingiu seu objetivo. Muito bem, mais um Leadercast. Como é que eu vou falar do programa de hoje, cara? Eu não sei direito, mas é uma coisa interessante, é o seguinte. Sabe quando você vê a história do seu país acontecer e vê alguns personagens que você sabe que daqui a muito tempo, quando for publicado um livro de história que analisar a história do Brasil, esse personagem vai estar lá, vai ser citado ali pelo trabalho que fez. E essas coisas normalmente ficam muito distantes da gente, né? Eu estou acostumado a ver isso num livro de história e de repente essas pessoas estão por aí e a gente consegue estar diante delas como hoje, né? Então, tem 3 perguntas aqui que são as fundamentais do programa e as mais difíceis, preste atenção, né? Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu nome é Janaína Conceição Pascoal, 42 anos. Profissionalmente eu sou advogada e sou professora de Direito Penal no Lago São Francisco. E eu faço muitas outras coisas, né? Você é aquela Janaína? A Janaína, a mulher do impeachment, a mulher do impeachment, conforme o povo me conhece. Eu vou fazer a pergunta que todo brasileiro gostaria de fazer e agora eu tô assumindo o papel dele lá. Janaína, você é louca? Então, sob o ponto de vista clínico, com certeza não, porque eu até já perguntei para os especialistas, mas sob o ponto de vista figurativo, eu acredito que sim, porque para enfrentar tudo que eu enfrentei, só sendo muito louca, entendeu? Tá bom. Mas sob o ponto de vista clínico, eu me certifiquei que não, pelo menos por enquanto. Vamos explorar um pouco mais isso aqui, né? Você sabe que o programa do Leadercast é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Eu convidei você aqui por uma razão muito especial, porque para mim, se alguém me perguntar hoje, aqui nesse momento no Brasil, quem é que você usa como exemplo de alguém que fixa um propósito, vai e faz acontecer, é Janaína Pascoal. Hoje, esse é o nome, né? E por uma grande sorte, eu sou amigo do Flávio Morgenstern, que também é teu amigo, você teve com o programa dele, eu falei, Flávio, me bota em contato com ela, e eu trouxe você aqui. Não é para discutir política, não é para falar de impeachment, nós vamos até tocar um pouco nesse assunto, mas eu quero explorar esse processo, a cabeça da Janaína, como é que essa coisa funciona, né? E para isso eu tenho que voltar um pouco lá atrás, para saber um pouquinho de você. Tá. Você nasceu em onde? São Paulo? Eu nasci no Tatuapé, em São Paulo, escola pública até a 8ª série, depois o colegial... Fiz escola privada até para poder preparar mais forte, né? Uma preparação mais forte para tentar entrar na USP. E aí depois entrei com 17 anos no Lago São Francisco e moro lá desde então. Por que direito? Então, é interessante essa pergunta. Na verdade, meu pai a vida inteira falou pra gente, direito é um curso bom porque você pode ser qualquer coisa, até advogado, né? Então, direito te abre portas para tudo. O que teu pai era? O meu pai sempre trabalhou como executivo em empresa, né? Mas ele não conseguiu fazer a faculdade na época, vamos dizer assim, convencional. Ele só conseguiu fazer a faculdade dele depois de ter formado as 3 primeiras filhas. Aí ele voltou a estudar, fez psicologia. Que legal. Mas ele sempre teve paixão por direito, né? Sonhava ser delegado de polícia. E a mãe? E a minha mãe é dona de casa, pinta quadros, faz lá esculturas, mas é dona de casa, parou de trabalhar para cuidar dos filhos, 4 filhos, né? Quer dizer, você não teve um modelo de olhar para um tio advogado, pai advogado? Não, eu sou a primeira advogada na família, primeira pessoa que fez direito. Na verdade, sob o ponto de vista de
de formação universitária, eu sou a terceira, tá? Porque os meus tios não conseguiram... É uma família... Meus avós vieram do Nordeste, Pernambuco, vieram para trabalhar, entendeu? Então, os meus tios todos são pessoas que trabalhavam, pessoas muito trabalhadoras, mas pessoas simples, então não é uma família de acadêmicos. Aí, a geração que seria a minha, né, as primas mais velhas, duas fizeram nutrição na minha frente, então vamos dizer que eu seria a terceira pessoa da família que terminou um curso universitário, entendeu? E depois de mim, meus 3 irmãos fizeram direito, vários primos fizeram direito, meu cunhado fez direito, eu comecei a namorar muito cedo. Então, assim, eu influenciei, aí não sei se positiva ou negativamente, a família inteira, né? Quer dizer, você chegou no direito por seguir uma orientação do seu pai? Não. Isso foi um dos pontos, porque assim, por exemplo, eu convivi na infância muito com os meus avós. E os meus avós sonhavam que eu fizesse medicina, né? Então, alguém perguntava, Jane, o que você vai ser quando crescer? Minha avó já respondia, médica, né? Minha avó é super mandona, né? Eu acho que eu puxei muito o lado pernambucano nesse aspecto, né? Minha avó é bem mandona e eu convivi muito com ela na infância. E ela dizia que eu seria médica. Meu pai gostava dessa história do direito. Eu não fui fazer direito pelo direito. Eu fui fazer direito pela São Francisco. Eu sei que é esquisitíssimo dizer isso. Eu queria estudar lá. Ah, você queria estudar na São Francisco? Eu queria estudar lá. Se não fosse direito, se fosse administração de empresas, estava valendo? Eu não sei te explicar, entendeu? Você fala, Janaína, você sonhou ser professora? Não, muito embora eu seja professora desde sempre. Durante a faculdade inteira eu dei aula de inglês, eu dava aulinha para as minhas irmãs, então assim... Mas eu nunca sonhei ser professora, nem nunca sonhei ser advogada, entendeu? Eu queria fazer lá com São Francisco, porque eu achava o seguinte, que as pessoas que de alguma maneira foram importantes para o país saíram de lá. E eu sempre quis ser importante pro meu país, entendeu? Eu falei, eu tenho que estar lá. É um negócio esquisito, né? Que uma menina pense desse jeito. Uma menina com 18 anos de idade? Não, eu entrei lá com 17, né? 17 anos. Então com 15. Uma menina com 15 anos de idade, bota na cabeça que vai estudar na São Francisco. Não é fácil entrar na São Francisco. Não é fácil. Tanto é que eu não prestei as outras, entendeu? Porque eu queria ir lá. E meu pai falava assim, mas presta as outras. Que a família não é uma família que... Não era uma situação que meu pai pudesse falar, olha, escolha o que você quiser que tá tranquilo. Nunca foi. Ele falou, mas a gente faz um esforço, como fez para pagar o colégio e tal. Mas eu nem prestei as outras. E não é porque eu achava que as outras não fossem boas. É porque o problema não era o direito. O negócio era estar no Largo São Francisco. Então, você já começou a dar uma pista pra gente fantástica aí sobre essa tua alça de mira, né? Deixa eu ajustar a alça de mira, deixa eu focar no meu objeto, foquei, eu travei e lá vou na direção Eu vou fazer dele. um comentário super, assim, politicamente incorreto, né? Mas se há alguma coisa que eu foquei a primeira coisa que eu foquei na vida, quando eu tinha 10 anos de idade, uma amiga do 3º ano do primário me convidou para o aniversário dela. A hora que eu cheguei no portão da festa, tinha um garoto dentro do lado de... sabe aqueles portões de garra, assim, de barra? Sim, então eu tava vendo dentro da festa. E tinha um garoto encostado na parede. A hora que eu vi aquela criatura, eu falei, eu vou casar com esse cara. Eu tinha 10 anos de idade. É meu marido até hoje. Eu não preciso perguntar se é o seu marido ou não, porque pelo eu falei jeito... assim, eu vou casar, entendeu? Eu nunca vi um olho tão lindo, um olhar tão lindo, tudo lindo, entendeu? Eu falei, vou casar com esse cara. Eu brinco com ele, que o pessoal fala, nossa, você conquista tantas coisas, né? Realmente, eu agradeço a Deus, porque são muitas conquistas mesmo. Eu tô começando a ficar com medo de você. Mas a primeira conquista mesmo, que eu reconheço como, foi essa paixão, entendeu? E eu tinha 10 anos, ele aparentava mais por ser alto e tal, mas ele tinha 12, né? Então, vamos dizer assim, foi minha primeira vítima. Que legal. Que legal. Suas irmãs são iguais a você? Na personalidade? Nesse vou pra cima com um trator. Não, são muito sérias, trabalham também de maneira dedicada. Mas não tem esse ímpeto eu seu. Eu sou um tipo estranho, eu reconheço, entendeu? Eu reconheço, assim. Como é que você explica isso? Sair de um mesmo ambiente,
a mesma família, a mesma região, 3, a diferença de idade de você para elas é muito grande? Eu tenho 42, a segunda tem 40, a terceira 38 e o caçula tem 31. Pertinho. Quer dizer, esse grupo está no mesmo ambiente, formado com a mesma cultura, e uma sai espoleta, espevitada, e as outras não saem diferentes. Quer dizer, não é o contexto que faz isso. Se fosse o contexto, seria todo mundo igual, né? Bom, eu acredito no espírito, né? Eu sou muito espiritualista, assim, eu acredito no espírito, eu acredito em programação espiritual, entendeu? Eu acredito nessas coisas. Então eu acho que nós não somos só meio, né? Nós somos... Tem o biológico, tem o sociológico, tem o espiritual. Eu acho que essas coisas ditam muito. E conforme você engatilha isso, você consegue estabelecer um caminho. Mas vamos lá, você resolve entrar e entra na São Francisco. Cá estou eu na São Francisco, cursando Direito. E você tomou contato com aquele mundo e quando olhou para aquilo foi paixão? Ou você se demorou para se convencer de que o Direito era a tua praia? Então, não é o Direito. Continuava? Depois então, por exemplo, eu sem me perguntar, eu nunca fui numa peruada. Você já ouviu falar na peruada? É uma festa tradicional na faculdade. Meus alunos se matam de rir quando eu digo pra eles que eles acham que é mentira. Mas eu nunca fui numa peruada, entendeu? Eu não tenho, assim, lembrança de festas. Eu gostava de estar ali, entendeu? Então, às vezes, dava o horário do intervalo, ou eu ficava dentro da biblioteca sentada, lendo. Ou eu adorava ficar sentada do lado do túmulo de Júlio Frank, por exemplo. Tem um túmulo ali no meio da faculdade. Sim. Então, eu gostava de estar ali. Né? Aí eu fui do 11 de agosto, fui diretora do 11. Você perguntar, mas você não estudava o Direito? Estudava, porque eu sempre fui estudiosa, entendeu? Então mas assim, você fala assim, não, eu era apaixonada por tudo ali, sabe? Era apaixonada pelos livros, pelos professores, pelas aulas, pelo prédio, né? Já fez toda a diferença. Já fez, porque alguém que vai para um lugar como esse, para uma escola como uma escola fácil, e não gosta daquilo, tem um problema quase que insolúvel. No teu caso, acaba sendo natural. Eu adorava. Aí eu entrei no segundo ano da faculdade, eu já era diretora do 11. Na verdade, eu comecei a trabalhar no 11 de agosto já no primeiro ano da faculdade. No segundo ano, eu era oficialmente diretora do 11. Tá, do Centro Acadêmico. Do Centro Acadêmico 11 de agosto. Que é um centro importante no Brasil e que te expõe para os primeiros um ambiente político. Sim, e aí a gente virava à noite discutindo, porque como eu não perdi aula, o nosso grupo do 11 era um grupo interessante, a gente era estudioso. Né? Hoje eu falo para o pessoal, eu falo, pô, vocês estão muito largados, eles acham que ser do 11 é só ser do 11, não é. E a gente não perdia aula, então a gente virava à madrugada. A política era na madrugada, era no fim de semana, entendeu? Era fora do horário de aula. Quando que era isso? Que época que era? Eu entrei em 92, 1993. 93. Isso. Tava saindo de um período altamente turbulento ali, que o Collor tinha caído. Né? Eu fui lá na São Francisco, eu fui uma das organizadoras do Fora Collor. Né? Eu fui uma das organizadoras. Você já começou com essa tua habilidade para derrubar presidente lá no Collor. Eu fui para Paulista, eu chamei o povo para a sala do estudante, eu fiz discurso, já lá, entendeu? Então, aí em 93 fui oficialmente diretora. Paralelamente eu entrei no DJ, que é o departamento jurídico, onde a gente presta assistência jurídica gratuita, né, para a população carente. Então eu também advogava, vamos dizer assim, entre aspas, nesse departamento. Tive vários casos lá, atendia, adorava, entendeu? Atender a população, resolver os conflitos. Né? Mais do que ajuizar as ações, eu gostava de resolver os conflitos, entendeu? Então antes de entrar com ação, isso é uma coisa que eu tenho no meu perfil. Eu costumo desestimular as pessoas a entrarem com ação, que é um negócio intrigante. Às vezes, um amigo me indica um cliente. Aí o cidadão vai lá no escritório, conversa comigo a tarde inteira e sai decidida no propor ação. Né? Resolver. Então aconteceu de um amigo meu indicar uns 3 ou 4 e eu convencer todo mundo a não fazer nada. Um dia o cara me ligou e falou, pô, Jana, você tá rica? Eu falei, por quê? Ele falou, te manda os clientes, você dispensa todo mundo? Eu falei, não, mas a gente só tem sentido promover ações, né, mexer a justiça, quando é uma situação que justifica, entendeu? Porque o conflito judicializado, ele gera muito estresse, né? É o gasto econômico,
é o desgaste emocional, é a frustração, porque nunca o final, por mais que você ganhe, nunca é exatamente o que você gostaria, né? É a perda de tempo do juiz, do promotor, do delegado. Sim, num país que está afogado em processo. Sim, né? Então eu tenho essa mentalidade de buscar a solução de conflitos, entendeu? Olha que insight interessantíssimo também. Quem olha de fora e não conhece a Janaína fala, pô, essa mulher gosta de briga. Não, eu só brigo quando não tem jeito. Sério mesmo. É dificílimo arrumar uma briga comigo. A pessoa tem que realmente fazer por merecer. Você se forma lá? Sim, na faculdade? Em 96. Tá, você pegou algum que braço do jurídico você pegou? Você Penal. 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 Você foi pro penal. Pro penal. Tá. Aí por volta do terceiro ano, assim, eu encontrei um livro sobre crime tributário, crime econômico, que era uma coisa nova na época. Sim. E eu li aquele livro, achei interessantíssimo, falei, eu quero trabalhar com isso. Aí eu comecei a procurar estágio em escritórios particulares, né? E lembro que tive uma proposta excelente de uma outra área e uma proposta mais humilde de uma segunda área, né? Da área que eu queria. E eu aceitei. E aí foi um período super complicado, porque eu estudava de manhã, eu fazia estágio à tarde, eu cumulava o meu estágio com os casos do jurídico e eu dava aula de inglês à noite e aos sábados. Então, loucura. Assim, muita gente, durante o processo de impeachment, falava, Janaína, como é que você está aguentando virar à noite, trabalhar feito um cão, ficar ali? Eu falei, isso é minha vida. Eu treino, você estava treinada para isso. Entendeu? Isso, assim, é claro que a exposição foi muito grande, né? Sim. E a responsabilidade muito grande, porque, de certa forma, foi um país com expectativa em cima do meu trabalho. Claro. Mas, assim, em termos de carga de trabalho, aquilo para mim é normal. Normal não almoçar, normal não dormir, entendeu? Eu tô habituada com isso. E você então mergulhou nessa área do direito? Do direito penal. Voltado para o crime econômico? Sim, crime empresarial. Tá. Aí trabalhei um tempo como estagiária num escritório dessa área, depois me formei e fiquei um tempo lá. Só que eu já estava fazendo a pós-graduação. Então aconteceu de ser incompatível fazer a tese da maneira como eu queria e trabalhar para uma outra pessoa, entendeu? Até porque as pessoas têm uma postura muito assim, faz para cumprir tabela, entendeu? Eu não faço nada para cumprir tabela. Se eu faço alguma coisa, tem que ser bem feito. Eu sou absolutamente neurótica nesse sentido. Se eu vou fazer, tem que ser bem feito. Sim. Entendeu? Não importa o que. Se eu for almoçar na minha casa e eu for cozinhar pra você, eu vou caprichar, porque posso até errar involuntariamente, mas a minha dedicação vai ser 100% para que aquilo saia bem feito. E eu comecei a ser cobrada no sentido de não me dedicar tanto, não me preocupar tanto com a qualidade da tese. E eu também comecei a perceber que eu teria dificuldade para trabalhar com uma outra pessoa, por exemplo, pegando casos nos quais eu não gostaria de trabalhar, entendeu? E aí eu saí do escritório onde eu trabalhava para ficar um tempo só estudando, quando por uma coincidência do destino, uma pessoa com quem eu não tinha naquela época amizade, até hoje eu não sei quem me indicou para ela, né? Essa pessoa que hoje eu tenho uma amizade com ela, que é a doutora Ana Sofia Schmid de Oliveira, ela estava num cargo importante na Secretaria de Segurança Pública, foi ela que informatizou toda essa questão de dados criminais, estatísticas e tal. Um dia ela me telefona e pergunta se eu quero trabalhar com ela na secretaria. Eu não tinha nem ideia do que era, entendeu? Sim. Ela falou, vem aqui que eu vou te explicar. Aí eu cheguei lá, fiquei a tarde inteira ela me explicando o que era uma companhia da PM, o que era uma seccional da Polícia Civil. Secretaria de Estado. Sim, aqui em São Paulo, isso. Aí eu falei, olha, Sofia, eu acabei de sair do escritório, eu tô no momento do doutoramento, tô na fase final, mas eu adoro aprender, você entendeu? Eu adoro aprender coisa nova me... eu reparo uma diferença muito grande entre o meu perfil e dos meus colegas, por exemplo, professores na faculdade. Eles gostam muito de estudar o tema que é o tema deles, as disciplinas deles. Eu gosto de estudar, mas assim, chega uma hora que eu falo, eu preciso de coisa nova, entendeu? Por isso que eu crio muitas disciplinas novas. Eu preciso, não é só pelos alunos, é por mim. Você comentou, eu ouvi você comentar por cima ali, que você passou um período morando numa favela. Eu vou explicar. Isso é na época da secretaria, né? Já chegamos lá, tá? Aí a Sofia me chamou para esse trabalho na Secretaria de Segurança Pública.
Foi um momento que me ajudou muito como ser humano. Por quê? Eu vinha de um escritório de advocacia criminal, onde você vê muito o lado do acusado, entendeu? Sim. Então, assim, o acusado é perseguido, é humilhado, as garantias individuais, que são importantes, tá? Mas estar na secretaria me fez ver o lado da vítima. Entendeu? O lado da vítima, a pessoa que é morta, a pessoa que é estuprada, a pessoa que é roubada, a pessoa que não consegue ver quem estuprou a filha ser punido, entendeu? A pessoa que de repente é humilhada por uma autoridade, ela vai denunciar e aí arma um processo contra ela. Então eu vi um outro lado, né? Então eu convivi muito com a polícia, entendeu? Eu ia para esse negócio da favela que eu comentei. Foi o seguinte: a doutora Ana Sofia criou um programa que foi um período muito complicado em termos de números criminais. São Paulo atravessava, e ela criou um programa que foi o seguinte: a Polícia Militar tomou 4 favelas, tá? Fez prisões de pessoas significativas nessas comunidades, nessas favelas. E aí, num segundo momento, entraram os equipamentos sociais do Estado, tá? Então entrou a Polícia Civil para tirar a documentação, por exemplo. Eu cheguei a entregar RG para homem de 50 anos que nunca tinha tido um documento, entendeu? Eu chorei quando isso aconteceu. Chorava o cara, chorava eu, entendeu? Você não tem ideia do que é uma pessoa que não tem identidade receber uma identidade. A gente que tem identidade não consegue imaginar. Não dá pra se colocar no lugar. E aí, então foi isso. Aí o pessoal da educação entrou, nós construímos quadra nas favelas. E havia várias atividades diárias, entendeu? A ideia era o seguinte: a gente tá, por um lado, prendendo, por outro lado, profissionalizando. O Estado ocupando o espaço. Infelizmente foi um programa que durou 1 ano e pouco, entendeu? Essa coisa de governo, muda o secretário, muda a equipe, não tem sequência, mas o período que nós ficamos lá, o meu trabalho, em grande medida, tirando as comissões que eu presidia, tá? Que aí eu tinha que estar na secretaria, o meu trabalho era estar na favela. Então eu punha meu taezinho, meu tubinho preto, que eu tenho muito vestido preto, meu sapatinho, né? Pegava uma viatura da PM e ia pra favela, entendeu? E aí passava o dia inteiro conversando com o povo, vendo se as coisas estavam funcionando, né? Porque tinha tratamento de saúde. Então, e como esse grande trabalho de coordenação de todas as secretarias estava concentrado na Secretaria de Segurança Pública, e a Sofia, que era minha chefe direta, ela tinha que ficar na secretaria, eu era o braço dela dentro da comunidade, entendeu? Sim. Então, assim, eu aprendi muito ali. Quem era o governador? Quem era? Então, eu acho que foi, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi o período que o Covas adoeceu. Sim. E o Geraldo Alckmin assumiu. Tá. Eu acho que não tinha sido o Geraldo Alckmin eleito. Tá? Eu estava nesse momento de transição. Tá. Isso, de transição. Tá. E então foi um período muito interessante. Meu contato era exclusivamente com a Ana Sofia, porque tem gente que levantou isso para dizer que eu tinha tido cargo do PSDB. Né? Tá vendo? Ela teve cargo do PSDB. Isso não é cargo do PSDB. Isso é um convite que eu recebi técnico, entendeu? De trabalho técnico, não tem nada a ver com o PSDB, né? E eu aprendi muito nisso aí. Então a gente fez trabalho, por exemplo, teve toda uma reestruturação da carreira da PM, eu presidi essa comissão, então eu tive que visitar os hospitais da PM, eu fui participar de uma missa na PM, né? Você não tem ideia, a missa da PM, que tem o policial militar capelão, né? Sim. É completamente diferente, porque na hora das oferendas, você leva o coturno, você leva os instrumentos de trabalho, entendeu? Do policial militar. Sim. Eu fiz um estágio dentro do DHPP com aqueles delegados mais antigos, né, me explicando como é que é uma investigação, né? Então eu lembro até hoje de uma aula que eu tive com esses delegados, que eles dizem assim: Janaína, você começa uma investigação, se você tirar alguém da investigação, você já começou errando. Né? Se você disser, não, olha, o Luciano é um cara legal, poxa, esse cara aí jamais, ele não é suspeito, você já começou errando, entendeu? Uma investigação, ela tem que estar aberta, né? Aí eu fui conhecer o pessoal da Polícia Científica, por exemplo, dentro da faculdade, eu sou uma das poucas professoras que valoriza a criminalística, a perícia, levantamento de local do crime. Da onde é que eu trago isso?
Primeiro, do meu trabalho na Secretaria de Segurança Pública. Segundo, do fato de eu ter tido uma aula com um professor já falecido, o professor Zarzuela, que foi um dos grandes criminalísticos do Brasil, que dava uma aula de pós na sexta-feira à noite. A gente ficava até às 11 da noite com ele, estudando perícia, levantamento do local do crime. Então, assim, o que eu posso te falar do meu perfil é que é um perfil muito multidisciplinar, né? Que nem sempre é valorizado, muito embora eu acho que é importante você ter... Deixa eu aproveitar essas dicas que você está me dando aí para te passar um insight meu também, né? O meu contato com a polícia e tudo mais é como um cidadão. Eu olho de longe, não tenho parente, não conhecia nada daquilo lá. E eu tive a chance de fazer palestras algumas vezes na Academia do Barro Blanco. E ali ter contato direto com eles. Então eu fui recebido, entrei, almocei com eles, estive lá dentro, conversei com os caras, bati um papo grande com os caras que estavam me assistindo ali, que aquilo era como uma pós-graduação da polícia lá. E o contato com essa turma muda totalmente tua perspectiva do que é ser polícia, né? Do que é ser um policial, que não passa de um brasileiro igual a mim, igual a você, que está com uma farda e tem que cumprir uma função. O que ocorre é o seguinte, eu costumo falar para os meus alunos que toda profissão tem sua dor. Toda profissão tem sua dor. Às vezes eu estou na situação de advogada e fico chateada que o juiz faça determinada coisa. O que eu paro e penso? Eu me coloco na situação do juiz, entendeu? Então você tem que entender que toda profissão tem sua dor. E que toda vez que você pega um determinado crime praticado por um membro de uma instituição e você generaliza aquele crime, você está errando, entendeu? E o que eu sinto que ocorre com relação à polícia, com relação às Forças Armadas, com relação até aos advogados, que existem muitas críticas, é uma generalização de situações que são graves, que devem ser punidas, mas que não são da instituição, entendeu? Daí aí começa, por exemplo, minha primeira diferença com o PT e com a mentalidade petista, né, com o petismo. Porque eles têm uma mentalidade generalizadora, né, generalizante, sei lá qual é o termo mais adequado. Quem não está comigo é contra mim. Sim, e assim, de demonização de instituições. Né? Então, por exemplo, nessa época de secretaria, que a gente teve uma comissão para a redução da letalidade nas ações policiais. A ideia era que os policiais morressem menos e matassem menos. Né? Ou seja, atuações mais seguras para todas as partes. Né? Porque quando uma operação policial ela é bem sucedida, quando ela acaba em prisões, né? Não quando ela acaba em morte ou ferimentos. E eu convivi com um cidadão, Paulo Mesquita, que já faleceu. Foi Paulo Mesquita que criou, por exemplo, o Disque Denúncia, tá, em São Paulo. Ele que idealizou, ele que operacionalizou. Aí o Paulo foi vítima de uma leucemia, assim, daquelas trucidantes. E por que eu acho o Paulo um cara interessante? Porque ele era um estudioso da matéria de segurança pública, que eu acho que isso é importante, um grande pesquisador, um defensor dos direitos fundamentais, mas que não setorizava direitos fundamentais, entendeu? Ele via direitos fundamentais como sendo do ser humano, que é como eu vejo também. O ser humano polícia, o ser humano vítima, o ser humano preso, culpado ou inocente, entendeu? O ser humano juiz. Então o Paulo foi uma pessoa que me ensinou muito, entendeu? Porque hoje quando você fala que as pessoas se apresentam como especialistas em segurança pública, na verdade elas não são. Elas são especialistas em violência policial. É outra coisa, né? Elas estão preocupadas única e exclusivamente com a violência policial. Como se esta violência fosse a única presente. E ela não é. Então, eu me preocupo com violência policial, claro, mas eu me preocupo com a violência também não policial, entendeu? E o Paulo, ele era assim, entendeu? Então, o convívio com o Paulo fez com que eu aprendesse muito, como também o convívio com a Sofia. É legal, você está dando uns insights bem interessantes, que é esse de você olhar o problema pelo todos os lados dele, né? Eu não posso chegar na Janaína agora e falar, Janaína, você é uma coxinha. Você vai sentar na minha frente aqui e vai me dar uma aula de vida em favela, que um coxinha nem sabe onde fica isso, né? E você esteve lá dentro, não só assistindo, como participando. E é muito interessante como tem lideranças dentro dessas comunidades, muitas lideranças femininas, né? Você sabe que tem um estudo no Rio de Janeiro, que eu preciso encontrar ainda, que é um estudo de uma professora, acho que da Getúlio Vargas, que ela fez um estudo fabuloso sobre liderança
do ponto de vista das quadrilhas de traficantes, que tem um processo de sucessão de liderança nas quadrilhas, que ela falou, cara, isso é um processo que se eu conseguisse reproduzir dentro de uma empresa, eu teria uma fábrica de líderes lá, né? E eles conseguem fazer isso nesse ambiente da favela, e você consegue ir lá e aprender um tipo de coisa que não passar pela cabeça, né? Como assim? Aí a professora vem e mostra, eu preciso achar esse trabalho aí que é fabuloso, né? Mas uma coisa, por exemplo, que eu desmistifiquei ou desmitifiquei nesse trabalho foi o seguinte, de que o traficante é bonzinho, né? O traficante não é bonzinho, o traficante vitima aquela população carente. Você tem uma ideia, a gente construiu a quadra e estava tendo uma determinada atividade e uma senhora que tinha uma casa um pouco mais confortável do que as demais, ela serviu água pra gente. No dia seguinte destruíram a casa dela. Porque ela serviu água. Porque ela estava ajudando o Estado, entendeu? Então essa história do traficante bonzinho, do traficante que ajuda a população, isso é uma grande falácia. Essas pessoas são reféns. Né? São trabalhadores que estão ali, né, de alguma maneira abandonados pelo Estado, reféns do crime. Sim. Né? Então assim, eu não tenho essa visão romântica, né, do traficante que é legal, que ocupa o lugar do Estado. Sim. Ocupa no mau sentido, entendeu? Não é porque ocupa para ajudar, ocupa para submeter. Vamos lá. Você então vai chegar na tua própria empresa. Como é que é a sequência da tua vida? Do escritório, você diz? Do seu escritório. Então, aí eu saí, fui para a Secretaria de Segurança Pública, aí o meu orientador, que era o professor Miguel Reale Júnior, foi chamado para ser ministro da Justiça. Tá. Eu estava dando aula na FMU, tocou meu telefone, era o professor Miguel. Aí, naquela época, eu tinha muito medo dele, ainda tenho, né? Mas assim, eu tinha mais, porque ele era muito mais bravo do que ele é agora, e ele não dava espaço para você falar. Janaína, acabei de ser convidado para ser ministro, quero saber se você vai comigo. Eu fiquei tão assim, eu falei, vou. Porque não dava pra dizer não pra ele. Ele era muito bravo. Até falei pra esposa dele que ao longo do tempo, ela é a terceira esposa, e eu acho que ela fez com que ele ficasse uma pessoa mais doce. A impressão que eu tenho dele, quando eu vejo, é que é um sujeito doce. Ah, você não conheceu antigamente, você não tem ideia do que é ser aluna dele, do que é ser orientanda dele. Legal. E aí eu lembro que ele falou isso, né? E eu tava nessa coisa de sair da secretaria, só que eu já tava casada. Então foi complicadíssimo isso, porque a família do meu marido é uma família convencional. O pai trabalha, a mãe fica em casa, como é a minha também, né? Sim. O pai trabalha, a mãe dona de casa. E eu lembro que eu saí da FMU, tinha dado aula, liguei pra ele, eu falei, olha, a gente pode almoçar? Aí no caminho, a gente foi almoçar na casa da mãe dele, nem sei porquê. Aí no caminho eu fui conversando com ele, eu falei, olha, o professor ligou, meu orientador, como é que eu ia dizer não? Né? Aí eu cheguei na casa da minha sogra, ela pondo o almoço, né? E o Laércio falou, a Janaína foi convidada para ir para Brasília, tal, para assessorar o professor Miguel. Aí a minha sogra virou e falou assim, imagina, que absurdo fazer um convite desse para uma mulher casada. E eu já tinha aceitado, entendeu? Aí ele falou, mãe, mas ela aceitou. Então assim, foi... Aí a sogra, aquele olhar de sogra... então assim, de certa forma eu fui quebrando, sabe, protocolos em muitos ambientes. A ida para Brasília foi interessantíssima, porque foram apenas 4 meses, né, e eu depois descobri que muita gente inventava evento para poder ganhar as passagens, mas eu paguei todas as minhas passagens. Então toda segunda-feira cedo eu ia para Brasília. Eu sei que muita gente vai na terça. Toda sexta-feira à noite, muito embora muitos voltem na quinta, eu voltava de Brasília, pagando as minhas passagens, entendeu? E já cheguei a ficar até de madrugada no ministério trabalhando, sozinha, entendeu? Cheguei a ficar. Foi legal essa experiência, porque eu tive uma visão do centro da coisa, entendeu? Eu tinha a visão da ponta e eu tive uma visão do centro, né? E isso é muito diferente. É muito diferente, né? Porque Brasília manda o dinheiro para as pontas fazerem, né? Por alguma razão eu era muito cismada com ONG,
Eu era muito cismada com ONG, eu achava que ONG desviava dinheiro, já naquela época, eu sentia isso, né? E Brasília tinha fetiche com ONG. Então, se era ONG, era bom, né? E você vê que essas coisas, essas generalizações estão sempre erradas. Tem ONG boa, tem ONG que não presta, tem igreja ótima, tem igreja que não presta. E eu vivi muito com pessoas que achavam assim, tudo que é de igreja é ruim. Tudo que é de ONG é bom. Né? Eu convivi com isso nessas minhas experiências nos governos. Eu convivi muito com isso e ainda convivo dentro da USP, né? Então foi uma experiência interessante conhecer pessoas com outra mentalidade, gente de outros estados, né? Ver um pouco de como é que as pessoas veem São Paulo. Então foram 4 meses. Eu lembro que quando o professor Miguel... porque o que aconteceu? O professor Miguel fez uma grande reunião com várias lideranças e decidiram fazer uma intervenção no Espírito Santo, por causa do crime organizado. Sim. Ele tinha tido o aval do presidente Fernando Henrique. Estou te contando de memória, tá? Não, de repente eles podem ter algum dado que... Ele tinha tido o aval do presidente Fernando Henrique, só que ele anunciou para a imprensa a intervenção. Houve uma reunião do presidente Fernando Henrique com o procurador-geral, que na época era o Geraldo Brindeiro, e eles deram uma declaração desautorizando o professor Miguel, entendeu? E aí o professor saiu do ministério. Tô fora. Saiu do ministério. E eu lembro que eu fui contra ele. Acho que foi primeiro momento que eu tive coragem de divergir do professor Miguel. Falei, o senhor não deveria ter feito isso. E ele ficou muito bravo, imagina, eu nunca tinha sido... Acho que eu nunca tinha falado não, eu nunca tinha... Confrontado. Nunca. Naquele momento eu confrontei. E foi um momento que eu senti que a interpretação que a equipe teve foi de que eu estava preocupada com cargo, entendeu? Só que eu nunca liguei para cargo. Pelo contrário, na minha vida pessoal estava um lixo por causa daquele trabalho. Mas eu achava que pelo país a gente tinha que ficar. Porque eu já sentia um crescimento do petismo muito grande. Né? Então, por exemplo, vários cargos dentro do ministério eram ocupados por petistas declarados. Havia assessores com os quais eu tinha amizade, eram petistas declarados. Isso no governo Fernando Henrique? Sim, no governo Fernando Henrique. O que mais tinha ali era petista. E eu sentia isso, esse crescimento, esse fortalecimento. E eu achava que a gente tinha que ficar, entendeu? Para ocupar os espaços. Porque se você não ocupa, os outros ocupam. Claro. Só que eu fui super mal interpretada já naquele primeiro momento, porque muita gente começou a achar que era por causa do cargo. Mas o cargo não me levava a nada, fora esse aprendizado, porque eu pagava minhas passagens, eu pagava para trabalhar. Eu estava com um problema em casa, porque meu marido não aceitava, minha família do meu marido não aceitava. Então, assim, você tem uma ideia, quando o professor saiu do ministério, meu marido abriu um vinho para comemorar. Mas eu estava triste, não por sair do ministério, porque eu sabia que aquela saída, de alguma maneira... Ia abrir o espaço, entendeu? E abriu mesmo, porque eles tomaram conta. Deixa eu perguntar uma coisa que está me cutucando aqui. Em momento algum, você está falando daquela coisa da Janaína pensando o que eu quero ser quando crescer. Entendeu? Eu estou me vendo como uma advogada com a minha banca de advocacia, estou me vendo trabalhando como num cargo grande do serviço público, estou me vendo trabalhando em alguma... Você nunca botou essa... Você tinha essa perspectiva? Não, Luciano, é o seguinte... Você sabe se você está vivo amanhã? Eu não tenho a menor ideia. Você sabe? Não. Eu não sei. Entendeu? Às vezes a gente fica planejando muito. Eu não acho que a gente tem que ser louco de não ter responsabilidade para com o futuro, não é isso. No entanto, às vezes você fica pensando muito numa coisa, querendo muito uma coisa, e você perde a oportunidade de aprender com o que está acontecendo. Você perde a oportunidade de realizar enquanto as coisas estão acontecendo, entendeu? Eu sempre tive como mote para mim aproveitar ao máximo em termos de aprendizado o momento que está acontecendo, entendeu? Então assim, eu falo, meu Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da polícia. Sabe? Eu quis ver tudo, eu quis conhecer tudo, eu quis visitar todos os prédios, entender como funcionavam todos os órgãos. As pessoas, às vezes, achavam que eu era... Tão engraçado isso, houve várias passagens que as pessoas achavam que eu era espiã dos chefes. Do Internal Affairs. Porque eu ia em todos os setores e perguntava tudo, como funciona, o que você faz, o que fulano faz. Mas ninguém tinha mandado eu perguntar. Na verdade, eu fazia todas aquelas perguntas porque eu queria entender.
pra mim, você entendeu? Então, a impressão que me dá é que você tem uma gana. Eu estou me preparando. Eu estou aprendendo e estou me preparando. Lógico, a gente não sabe o que vem na sequência. Preparando para o quê? Para o que Deus decidir. Teve uma passagem no ministério que eu lembro, eu até precisaria um dia conversar com o Eduardo Reale. Eduardo Reale é sobrinho do professor Miguel Reale. Sim. Que hoje a gente está mais afastado, mas é uma pessoa que eu gosto muito, assim, sabe? E aí teve uma passagem que o Eduardo foi para Brasília, mas o Eduardo não tinha cargo nem nada, né? Ele chegou em Brasília, assim, no meio do nada. Eu falei, oi, você veio visitar seu tio? Só agora, né, mais madura, ele tinha ido para conversar comigo. Porque tava todo mundo reclamando de eu me meter no trabalho de todo mundo. Aí ele falava assim, Jana, não, sabe o que é? Vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, né? Porque você quer, né? Você quer que as coisas saiam. Porque assim, eu tenho uma emergência nas coisas, entendeu? Sim. Uma emergência, né? Então assim, se tem uma pilha ali de papel, eu falo, não, aquilo tá parado por quê? Só que às vezes a pessoa entende que eu tô dando uma ordem. Então começaram a reclamar pro ministro que ninguém aguentava a Janaína, entendeu? Janaína, eu entrevistei na mesma cadeira que você está sentado aí, o Aquiles Priester. O Aquiles é baterista daquela banda do Angra, baterista de um dos maiores bateristas do mundo hoje, uma carreira gigantesca. Ele me contava a história, ele trabalhou comigo na empresa que eu trabalhava, eu trouxe ele para trabalhar comigo, e o bicho era um trator. E ele contou, sentado onde você está aí, exatamente a mesma coisa, do pessoal chegar para ele e falar, bicho, vai mais devagar aí. Porque você vai acabar com a gente, cara. Baixa a bola aí. Senão... Aí o Eduardo falava assim, olha, evita ficar perguntando o que as pessoas estão fazendo, né? O que é. Eu falei assim, mas Eduardo, eu quero só saber, eu quero entender. Mas sabe, Jana, você é mais nova, às vezes a pessoa acha que você tá passando por cima, que você tá fiscalizando. Então, do jeito dele, muito gentil, ele tava me aconselhando, e é bom, né? Hoje eu me seguro mais, entendeu? Hoje eu me seguro mais, para que as pessoas não sintam que eu tô, na verdade, tomando o espaço delas, eu incentivo que elas se desenvolvam. Mas assim, eu acho triste ver uma pessoa subaproveitada, por exemplo. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho super triste ver uma pessoa que eu tô vendo que tem potencial e que não tá aproveitando. Então eu tento do meu jeito, sabe? Sei lá, a pessoa fez direito e não fez não fez o exame da ordem. Como? Mas eu não sei se eu quero, eu não sei o que eu quero. Eu falo, você tem que ter a carteira. Depois você pensa se você vai advogar ou não. Não tem cabimento fazer o curso de direito e não ter a carteira da ordem. Entendeu? E aí eu tenho uma irmã super light, assim, no sentido de respeitar, né? Ela fala, Janaína, você tem que respeitar o outro no seu momento, né? Você não pode fazer essas coisas. Eu falei, mas Luana, só o que eu fiz foi dar uma opinião. Ninguém pediu, né? Ninguém tinha pedido opinião e você foi lá e deu uma opinião. Ninguém pediu, entendeu? Eu sei exatamente como é isso. Agora, assim, às vezes, pensando num desenho, sabe aquele desenho do Pimentinha? Do Dr. Wilson? Qual que era? O Pimentinha que bate Pimentinha eu me lembro, sim. Ele bate na porta do Dr. Wilson e sempre o Dr. Wilson fica... Acho que o Pimentinha é insuportável pro Dr. Wilson, entendeu? Eu me sinto, às vezes, o Pimentinha, entendeu? Porque ele tem uma baita boa intenção, né? Ele quer fazer o bem, só que a pessoa não aguenta mais. Então, assim, tem situações que eu falo, para, Janaína, Pimentinha, entendeu? Porque é muito isso, é fazer as coisas acontecerem, é fazer as coisas girarem, entendeu? É ver saindo produto, né? Então... Você já nos deu aqui uma excelente descrição de como é que foi esse teu preparo. Quer dizer, quem é essa figura que um belo dia aparece no cenário nacional, a gente olha, uma advogada, e ninguém faz ideia dessa tua história. Quer dizer, de onde vem, o que é que tem ali. Uma advogada querendo aparecer. Essa é então aí você perguntou, né? Do escritório, então, né? Eu quero... eu tô vendo que você, o tempo todo, você tá trabalhando dentro de alguma autarquia, alguma coisa assim. Não, mas foram poucos meses. Repara que foi pouca coisa. Mas você estava no serviço público, você estava numa universidade, você era professora. Professora ainda sou. Então, você estava ali trabalhando num ambiente de alguém, né? Tá. E de repente surge esse momento em que você olha e fala assim, acho que eu posso ter o meu próprio negócio. Então, o que acontece? Eu saí daquele escritório, passei pela secretaria, passei pelo ministério por pequenos 4 meses, defendi a minha tese de doutoramento. Foi isso. Defendi minha tese em 2002, né? E aí aconteceu o seguinte, uma pessoa me ligou e falou, Janaína, tem um grande escritório empresarial. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se falharia, seria algum problema, mas era assim, top. Sim. Que eles querem desenvolver a área penal deles e querem que você
desenvolva a área penal deles. E eles estão querendo conversar com você. Aí eu falei, tudo bem, eu tinha acabado de chegar de Brasília, tinha feito doutorado e tal. Só que eu cheguei eu estava entendendo que eu estava recebendo um convite. Mas aí eu cheguei no lugar, um mega escritório e tal, e na verdade era um processo seletivo. Aí a pessoa me atendeu como se eu tivesse mandado um currículo. Sim. Eu não entendi nada, pra ser bem sincera, mas aí eu já tava lá. Aí eles falaram assim, olha, você vai ter que fazer o TOEFL, né, pra mostrar o teu inglês, você vai ter que fazer entrevista com psicólogo, não sei o quê. Fiquei meio assim, né, falei, bom, tinha entendido que tava sendo convidada já pro emprego. Eu falei, eu adoro fazer prova, adoro prova, adoro teste. Eu falei, legal, né. Quando terminou a bateria de teste, eles me entregaram um negócio desse, eu nem sei se eu tenho guardado. Análise do perfil psicológico, tudo que você possa imaginar. TOEFL, entrevista não sei com quem. Eu adorei aquilo, né? Eu tive um... Aí eles fizeram uma proposta, eu falei, quer saber? Acho pouco. Aí eu liguei para um monte de gente que tava trabalhando assim, Jana, mas isso é uma mega de uma proposta, como é que você acha pouco? Aí eu, sei lá quanto que eu pedi tantas vezes, aí eles ofereceram mais um tanto, entendeu? Uhum. Mas aí eu percebi que quando eu dizia que era pouco, o problema não era o dinheiro. Eu sabia, no fundo, e eu acabei conseguindo fazer essa reflexão, que se eu entrasse ali, eu ia demorar mais 10 anos fazendo o que os outros achavam que era importante eu fazer, entendeu? Entendi. Tendo que cuidar das causas que os outros acham que é importante cuidar. E de acordo com a moral deles, a linha deles... Então, por exemplo, houve um momento, que eu também não vou falar onde, que eu trabalhava para outras pessoas e entrou um caso de um político que tinha desviado muito dinheiro, entendeu? Enquanto os meus colegas pulavam de alegria, porque aquilo era um caso muito, muito importante para o escritório, Sim. eu estava me sentindo um lixo, entendeu? Eu falei, eu não quero ajudar esse cara, entendeu? Eu não quero. Ele tem direito de defesa, e eu sei que eu sou muito competente, e se eu pegar... eu não posso trair, então eu vou fazer a melhor defesa, eu vou livrar a cara de um cara que eu quero que seja preso. Você tá me dando uma... Que... Então, assim... Peraí, para que você tá me dando um... Vai faltar programa aqui. Você tá tocando num ponto que é uma coisa fundamental, que é você olhar para aquele sujeito, você sabe que o cara é um tremendo de um advogado, que o cara... atingiu o ápice do que ele podia na carreira dele, e esse cara tá defendendo um bandido que todo mundo sabe que é bandido. E esse cara vai até as últimas consequências para livrar a cara desse bandido, e esse cara é pago com o dinheiro do bandido, e a gente para pensar e fala, como é que a cabeça desse sujeito funciona? Então, mas é assim, vamos falar então, se você pega uma causa... Uhum. E é isso que você tem que fazer, Sim. trabalhar até o último minuto para beneficiar o seu cliente. Esse é o papel do advogado. Mas o que você deixou eu claro... jamais conseguiria aceitar uma causa e trair o cliente. Não tem nada mais grave do que um advogado trair o seu cliente. Só que eu não quero pegar qualquer causa, você entendeu? Mas esse é o ponto que eu queria colocar. Eu não quero usar, Deus me perdoe, mas eu não quero usar a minha inteligência, o que eu aprendi... e eu sei que isso, do ponto de vista do advogado, não é considerado uma qualidade, tá? Eu sei. Esse é o ponto que eu tô batendo. Mas eu só estou sendo sincera. Sim. Entendeu? Esse que é o ponto que eu tô batendo. Nada te obriga a aceitar uma causa. Nada, é um direito do advogado. Sim. Não. Agora, eu acho assim, se você aceitou, você tem que ser fiel ao seu cliente. Sim. Entendeu? Sim. Isso está no nosso código de ética, né? Então, assim, quando me convidaram para integrar esse grande escritório com uma grande proposta, eu percebi que se eu entrasse ali, passados 5 anos, eu estaria novamente sentida, tendo que trabalhar em alguma coisa que eu não sinto que é justa, que eu não me move, entendeu? Acredito que se eu tivesse pego aquela proposta, até do ponto de vista financeiro, hoje estaria numa situação que não me falta nada, graças a Deus, mas assim, estaria numa situação muito... provavelmente seria a sócia desse grande escritório, o status é um negócio enorme, porque é um ambiente, né, que as pessoas... Mas eu não teria a minha liberdade, você entendeu? Minha liberdade não tem preço.
E é aí que entra toda a minha dificuldade com partidos. Né? Muitos partidos já me convidaram para eu me filiar. E eu sei que, a depender do tanto que eu queira trabalhar para o meu país, pelo nosso sistema, talvez eu precisasse entrar, entendeu? Mas eu tenho pavor de perder a minha liberdade. Eu tenho pavor de pensar uma coisa e ter que falar outra. Você imagina a situação de eu ter que votar uma coisa que eu não acredito porque o partido mandou? Sim. Eu morro. Entendeu? Eu morro. Não dá pra mim, entendeu? Então, quando a gente montou o escritório, eu e as minhas irmãs, por um período meu irmão também trabalhou conosco, depois ele saiu, foi para que nós pudéssemos ter liberdade. Foi naquele momento, você então recusou aquela proposta. Eu recusei a proposta. E vou montar meu próprio negócio. E aluguei um escritório pequeno, que é onde eu estou até hoje, tá? Num prédio antigo, um escritório pequeno, onde nós trabalhamos naqueles casos que nós acreditamos que vale muito a pena colocar o nosso estudo, sabe, a nossa pesquisa, a nossa energia, né? E eu canso, meu Deus, eu não sei contar o tanto de caso que eu já recusei para ganhar muito dinheiro, entendeu? Muito dinheiro. Mas que não era uma coisa que me movia, você entendeu? Sim. Eu viro a noite trabalhando de graça em alguma coisa que me mova. Sim. Mas assim, o dinheiro... Desde pequena que meu pai me fala a seguinte frase: Janaína, dinheiro é importante, mas dinheiro tem que ser consequência do seu trabalho e tudo mais. Não faça do dinheiro seu Deus. Porque o dia que você fizer do dinheiro seu Deus, você está aniquilada, ainda que rica. Sim. Entendeu? Ainda mais sendo advogada. E isso é uma coisa que internalizou em mim de uma maneira, né, que eu acho que hoje, às vezes, até meu pai se arrepende, porque às vezes ele vê que eu estou perdendo oportunidades, né, e para um pai é complicado, entendeu? Uma coisa é a gente, outra coisa é um pai que... Mas eu sei exatamente o que está falando aí, eu sei quanto vale você chegar em casa à noite e botar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu não sei se você consegue, pelo teu drive aí, não sei se consegue dormir, mas pessoas que conseguem dormir, chega em casa e bota a cabeça no travesseiro, então, cara, assim, às vezes tem casos assim, eu me envolvo muito com as causas, que é uma coisa ruim pro advogado, entendeu? Eu não sou assim, deu 6 horas da tarde ou 7 horas da noite e acabou. O problema do cliente é meu, você entendeu? Eu carrego aquilo, eu quero resolver. Então, assim, eu tenho que trabalhar por mim, você entendeu? Não dá pra trabalhar pros outros. Não tem jeito. Deixa eu chegar então agora naquele momento aqui. Agora é o momento é a curva da nossa entrevista aqui, né? O grande momento em que você... Eu tô visualizando a cena assim. Você tá no seu escritório, são 8 horas da noite, você ainda tá no escritório lá quietinha, de repente você nota que na janela vem uma luz. Surge uma luz e uma voz diz pra você assim: Janaína, vá derrubar a Dilma. Me conta esse momento, como é que começa essa história? Não foi só um momento, né? É uma sequência, entendeu? Como é que você chegou entrou nesse projeto? Veja bem, foi uma sequência de fatores, mas eu acho que o determinante foi a manifestação do dia 16 de agosto, quando me convidaram para subir no caminhão do Vem Pra Rua. Também uma circunstância ali meio inexplicável. Teve um almoço no 11 de agosto, eu comentei na mesa lá que eu achava que cabia impeachment. Um dos garotos que estava comigo na mesa conhecia alguém do Vem Pra Rua, que eu não conhecia ninguém. Pô, Jana, você não sobe no caminhão pra falar aí esses seus argumentos? Subo. Só que quando eu subi, eu me emocionei demais, entendeu? Eu me emocionei tanto, eu bati tanto no peito, que meu peito ficou roxo por 3 meses. Até então ninguém sabia quem era a Janaína Pascoal. Eu acho que mesmo depois. Não, mas naquele momento não existia a Janaína que a mídia mostrou depois. Eu acho que não. Você estava começando eu já tinha participado de alguns programas, falando de drogas, que eu fui presidente do Conselho de Drogas, falando de direito penal, entendeu? Do Código Penal que estava em andamento, que eu acompanhei o projeto. Mas assim, acho que nada nessa dimensão, né? Aí eu subi no caminhão e comecei a falar que se a gente esperasse a oposição não ia acontecer nada, porque a oposição era muito mole, que a gente precisava fazer por nós, que cabia impeachment, que eles não iam fazer nada, tal. E quando eu desci,
eu ouvi as pessoas falando muito assim, a gente tá fazendo papel de otário, entendeu? A gente vem para essas manifestações meio assim, como se nós fôssemos marionetes, sim, entendeu? Manipulados. Fica aquilo começou a me irritar, aquelas musiquinhas nos caminhões. Eu falava, o que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Tanto é que antes dessa manifestação eu cheguei a falar em casa, eu não vou mais porque eu não sou otária, a gente vai, não acontece nada, sim, ninguém faz nada, porque eu não achava que era eu, consegue entender? Eu não achava que eu seria a pessoa. Que é o que todo mundo pensa, aquele 1 milhão que tá lá não é nenhum deles. Aí eu falava assim, não, esses caras estão enrolando a gente. Eles estão fazendo isso aí com alguma finalidade que eu não sei qual é, mas eles não vão fazer nada. É pra enrolar a gente. Aí eu subi no caminhão e eu desculpa o termo, mas eu vomitei isso, entendeu? Eu falei, gente, nós estamos sendo enrolados, não vai sair nada daqui, entendeu? Ninguém quer nada, isso aqui, não sei o que é isso aqui, mas isso aqui não tem fim, não tem foco. Isso. Manifestação sem foco não dá em nada, entendeu? E aí eu cheguei em casa nervosa, falei pro meu marido, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Eu expliquei lá no caminhão que cabe o impeachment, que tem elementos, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ligar para as pessoas, entendeu? Liguei para presidentes de instituições, grandes advogados, sugeri, falei, vamos fazer. Teve um amigo meu que até hoje ele fala, Jana, quando você me falou, eu achei que era brincadeira, meu. Só depois que eu vi na imprensa que eu vi que era sério. E porque eu tava... Mas você tinha uma consciência interna de que você tinha as armas para claro, eu sou veja, eu sou uma professora de direito, sim, né? Sim. Então, assim, do ponto de vista técnico, ninguém melhor do que eu. Percebe? Sim. O que eu não imaginava era que eu tivesse a dimensão política, você entendeu? Porque da época do Collor foi a OAB, foi a Associação da Imprensa, né? A ABI, não é isso? Era isso, a ABI? Era ABI, sim. Então, assim, eu imaginava algo do gênero, você entendeu? Por isso que eu liguei para as associações, né? Associação dos Advogados, várias associações eu procurei. E então, assim, mas a questão técnica... Eu não tinha dúvida, porque assim, eu estudo muito, você entendeu? Eu sei que as pessoas não estudam tanto, então eu não tinha dúvida da parte técnica. Sim. E aí ninguém... As pessoas, assim, sabe, a gente às vezes fica magoado, mas você também tem que ter uma compreensão, né? Essa coisa de se colocar no lugar do outro. Porque eu fiquei muito magoada com as pessoas que me diziam assim, você tem razão, mas eu não quero fazer isso, entendeu? Não quero participar, não quero expor meu escritório, não quero... teve gente que falou que a mulher não deixava, entendeu? Aí eu ficava pé da vida, falava, mas meu marido e a minha família mas assim, você tem que se pôr no lugar do outro. Aquilo que talvez estava muito maduro pra mim, sim, não tava pros outros, entendeu? Mas assim, quando você tá envolvido, você fica às vezes magoado com as reações, né? E você acha que as pessoas vão pensar igual a você? Então assim, só que a gente tem sempre que parar e fazer esse exercício, né? Olha, isso que tá muito maduro, muito claro pra mim, não está claro pros outros, entendeu? Sim. E esse exercício faz com que você não seja tão duro, né? Não se magoe, entendeu? E aí foi isso. O que me fez, eu não sei te dizer, eu não sei te dar essa resposta. Se o doutor Hélio não tivesse topado, se eu teria entrado. O que eu posso te dizer foi o seguinte, várias vezes em casa nervosa eu falava assim, ninguém aceitava fazer sozinha, entendeu? Eu cheguei a gritar isso em casa, mas eu não sei se eu faria, tá? Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Você tinha consciência que você precisava ter não é uma equipe, você tinha que estar num grupo com nomes de peso para que esse processo andasse ou não? Não era claro isso pra mim. O que eu achava é que eu sozinha não conseguiria, entendeu? Então assim, não teve assim, eu achava que tinha que ser uma instituição. Sim. Na minha cabeça... Que é natural, imaginar que a força... Mas, do ponto de vista técnico, isso não é o correto. Sim. Porque a Constituição fala em cidadão, não fala em organização. Foi quando eu peguei a Constituição para reler, eu falava assim, mas Janaína, você tá errada. Eu converso muito comigo. Você tá errada, entendeu? Porque você tá se apegando a essa história de instituição, mas a Constituição fala cidadão.
Aí foi ganhando força, você entendeu? Falei assim, porque eu vou fazer isso aí, entendeu? Mas já tinha uns 12 processos lá dentro por cidadãos que entraram de impeachment. Veja, com todo respeito a todas essas pessoas, todos esses processos são importantes e essas pessoas também, eu acho que tem diferença quando isso é feito por um professor, por alguém que trabalha na área, entendeu? Não é questão de ser melhor, é a questão de ser alguém preparado para aquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, o cidadão, ele consegue colocar no papel o seu sentimento, mas um professor de direito, que também advoga, ele consegue colocar da maneira técnica, entendeu? Sim. Então, eu acho que faz diferença. Isso, a maneira da apresentação do pedido, a fundamentação, a capacidade de sustentar o pedido. Claro. Entendeu? Eu acho que isso faz diferença. A convicção até. Quantos disseram que você estava louca e aconselharam você a não se meter nisso? Muita gente. Agora, o que aconteceu também, durante um bom período, mesmo aqueles que não diziam que eu estava louca, riam, porque diziam, isso não vai dar em nada. Só a Jana mesmo para acreditar nisso, isso não vai dar em nada. Sim. Entendeu? Inclusive muitos petistas com os quais eu convivo comentaram isso. Imagina, isso não vai dar em nada. Né? O PT é fortíssimo, a Dilma é fortíssima. Como é que você chega no professor? Qual deles? No Hélio Bicudo. O doutor Hélio teve um almoço do 11 de agosto, onde eu fiquei, não tinha mesa para eu ficar, no fim acabei me enfiando lá numa mesa que não era da minha turma, porque as mesas são divididas por ano, né? Eu nunca tinha ido, não sabia como é que era. E aí um rapaz que sentou junto comigo, que foi meu calouro, conhecia o doutor Hélio. Foi ele que falou, Janaína, você tá convencida que cabe impeachment, não tá? Eu falei, tô. Ele falou, por que você não conversa com o doutor Hélio? Eu tenho certeza que ele também tá. Quem que é esse cara? Ele chama Thiago, ele foi meu calouro. Eu não tenho assim uma... Cara, esse menino tem ideia do que ele fez? Foi ele que deu, vamos dizer, ele que fez a ligação, entendeu? Claro, ele foi o elo de ligação. Ele tem ideia. Ele tem ideia. E aí ele ligou pro doutor Hélio. Nós fomos à casa do doutor Hélio. Eu já levei uma minuta do que eu imaginava como sendo o pedido, deixei com o doutor Hélio. E ele no dia seguinte ligou e falou, vamos fazer. Vamos fazer. Gelou a barriga? Nessa hora? Gelou o estômago? Sim, aí eu fui lá na casa dos meus pais, reuni meus pais. Nessas horas é sempre assim, minha mãe é contra, meu pai é a favor, sempre. E aí eu falei, tá acontecendo isso, eu procurei muito e agora eu achei alguém que... Teu marido? O meu marido é uma pessoa muito calma, entendeu? É muito calma. E ele não comprou embrulhado. Entendeu? Então, assim, ele já sabia com quem ele estava casando. Sim. Quando eu era pequena, eu falava que eu ia ser deputada, eu falava que eu ia mudar o país, entendeu? Então, assim, falava que ia ser presidente. Então, assim, ele começou a namorar comigo... Já sabendo... Na verdade, nós convivíamos, depois eu tinha 15, ele 16, e ele sabe... que eu sou uma pessoa, assim, inquieta, já entrei em muitos projetos, por exemplo, esse negócio na época da favela, foi quantos finais de semana eu passei dentro da favela, entendeu? E às vezes ele tinha que ir junto, na época do 11 de agosto, que eu era diretora, virava fim de semana, às vezes ele ia junto. Então, assim, é claro que eu sei que ele preferiria que eu fosse diferente. Eu sei disso, né? A expectativa dele não era essa. Mas ele também não impediu, mas nem te empurrou. Ele, Jana, vai levando. Foi isso? Ele não chegou você, vai fazer. Ele... Não, ele apoiou do jeito dele, entendeu? Mas assim, ele nunca nunca colocou objeções, entendeu? Quando você chegou na casa lá, que você juntou seu pai, sua mãe, botou todo mundo lá para conversar, você fazia ideia dos riscos envolvidos nessa aventura que você ia entrar? Sim. Você fazia ideia de riscos, inclusive de ameaça de vida e tudo mais? Sim. Você sabia disso? Sim, isso sim. Tá. O que eu não imaginei, como para mim estava muito claro... Eu não imaginei que seria tão difícil. O processo como todo. Tá? Eu não imaginei que seria tão brigado. Engraçado isso, inocente da minha parte, né? Sim. Eu achei que eu ia chegar lá, mostrar
entendeu? Tá tão claro no papel, né? Porque tá pra claro. mim é tão claro, entendeu? É tão absurdo o que eles fizeram que eu achava que ia ser mais simples, entendeu? Eu não achei que teria tanta rejeição como teve, entendeu? Sim. Mas assim, perigos, eu tava super preparada, assim, psicologicamente. Vamos falar de alinhamento de astros, né? Pintou um Cunha no meio do caminho. E não é só pintou o Cunha no momento exato, porque teve um lance de timing ali, que se você tivesse entrado um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu acho que não ia dar em nada. O processo entrou no momento exato. Eu me lembro de uma entrevista do Cunha, que o cara tá pegando, não me lembro como é que era o contexto lá, que os caras queriam saber como é que a cada momento ele tirava uma surpresa do paletó e punha na mesa e fazia aquele processo que ele fez de agitação, e ele dizia o seguinte: eu tenho tudo guardado no armário. Quando preciso, eu vou lá e pego. Ele falou isso? Ele falou numa entrevista. Que engraçado, eu não sabia. Eu tenho guardado no armário, quando eu preciso, eu vou lá e pego. E ele é um cara privilegiado, porque ele sabe de tudo como é que funcionava aquilo. Então é um cara... no que ele fez, ele é brilhante. Ele é muito inteligente, você percebe até pelo jeito. Ele puxava e quando você via, ele dava um nó. E é uma pessoa difícil de ser lida. Porque eu estive com ele, acho que 2 vezes, para levar o pedido, depois para levar um aditamento. E não passa nada daquela cara, daquela expressão dele. Você não sabe o que ele pensa, entendeu? É uma pessoa assim impossível de ser lida. É impressionante, né? É impressionante. Muito discreto, quieto. Então tem gente que fala que eu estaria mancomunada com o Cunha. Sim. Não tem por onde, entendeu? Não sei se é possível alguém estar mancomunado, porque ele é uma pessoa não impassível de ser lida, entendeu? Veja, eu acho que foram muitos fatores. Vocês contavam com o Cunha? Em termos de... Em termos de seu Cunha. Se fosse um outro presidente que viesse lá, ia bater e ia voltar. O processo ia bater e ia voltar. Não sei. De verdade, não sei. Deve ter ido parar na mão dele uns 30, 40, e eu duvido que ele recusou. Olha, de verdade, Luciano, eu não acho isso. Eu não acho. Você acha que foi pela peça que você apresentou? Eu acho que foi pela peça, foi pela convicção, pela insistência, pela importância do nome do Dr. Hélio, depois o reforço que entrou o professor Miguel, pela minha, assim... Obsessão. Sim. Pelas pressões populares, entendeu? Eu acho que precisava, é o alinhamento entendeu? dos atos. Deus, quando eu falei que era Deus no final, o pessoal me criticou. Sim. Né? Disseram onde já se viu misturar, né, direito com Deus, não sei o quê. Mas escuta, Deus. Não tem como explicar esse alinhamento de astros. Entendeu? Né? Assim, não teve nada combinado. Não teve nada, sabe? Eu fui pra lá com a cara e com a coragem, sem avisar que eu iria. Tomei chá de cadeira de 7 horas pra conseguir entregar o pedido. Dr. Hélio era alguém que eu não conhecia. Entendeu? Professor Miguel eu conhecia, mas não quis entrar antes, decidiu entrar depois, entendeu? E eu acho ótimo que tenha entrado porque fortaleceu. Deu peso grande. Mas assim, não teve uma situação que você diga assim, olha, foi tudo orquestrado, entendeu? Como o PT tenta fazer crer. Não teve. Que o PSDB, por exemplo, o PSDB pagou você para dar uma... Entendeu? Não teve isso, entendeu? Pelo contrário, quando eu ajudei o professor Miguel a fazer o parecer para o PSDB, eu fui com o professor Miguel numa reunião e tentei convencer o PSDB a entrar. Porque eu estava convencida de que cabia o impeachment. Eu fiz assim eu fiz de tudo para convencer, porque eu achava naquele momento que era um partido, uma instituição que tinha que entrar. Eu vi que eles não iam fazer nada. Entendeu? Você acha que eu gostaria de ter me metido nessa confusão? Eu gostaria que alguém tivesse feito. Agora, na medida em que ninguém faz, eu faço. Faço eu. Sim. E eu sou assim com tudo. Me fala uma outra coisa aqui. Vocês, quando começaram a se preparar e preparar o processo todo, eu me lembro daquele momento, a cerimônia da entrega da papelada, tava tudo lindo, maravilhoso. Foi uma surpresa para você quando você, além de tomar a pedrada da esquerda inteirinha, você começou a tomar pedrada da direita também? Foi. Como é que foi aquele momento? Porque, deixa eu te dizer por que eu tô perguntando isso aí. Porque é o seguinte... Você estava entrando numa grande batalha, você precisa de aliados, você tinha aqueles seus aliados, e eu acho que você contava também com a ala, que é uma parte da oposição e tudo mais, e aquilo que, entre aspas, a gente chama da direita, que estaria entrando, entrou um negócio que está valendo, vamos fazer também. E, de repente, para sua surpresa, uma parte da direita vem para cima e começa a atacar vocês. Foi. Eu acho que houve 2 coisas, tá? Houve a direita mais radical,
que, primeiro, não reconhece nenhuma legitimidade no sistema político e começou a me destruir por eu, primeiro, reconhecer essa legitimidade, né, ao pedir uma solução pela autoridade constituída, e depois por eu ter me unido ao Dr. Hélio Bicudo, que é tido como um homem de esquerda. Eu não sei dizer se ele é de esquerda ou de direita, eu sei dizer que a gente pensa muitas coisas parecidas, entendeu? Então a gente pensa igual sobre aborto, sobre exploração da prostituição, entendeu? Eu não sei onde é que a gente se coloca, mas eu me senti assim muito identificada com ele. E então essa direita veio com 7 pedras em cima disso. Depois teve uma direita, talvez menos a direita, que é muito identificada com o PSDB. E o PSDB, apesar das pessoas dizerem que não, foi contra no princípio. Não nos apoiou. O PSDB só passou a apoiar quando não tinha mais jeito. É só levantar as entrevistas do Fernando Henrique, do Geraldo Alckmin e do próprio Aécio. Entendeu? Então, aqueles pensadores, aqueles jornalistas mais casados com o PSDB, eles também demoraram. Eles até falavam em impeachment, mas não naquele, entendeu? A OAB também queria, num momento posterior, né, passou a defender o impeachment, mas não o nosso, o deles, entendeu? Não teve um apoio da OAB ao nosso pedido, porque eles queriam que fosse o deles, entendeu? Então, assim, aquelas pessoas que eu imaginei que poderiam nos apoiar, não nos apoiaram. Bateram muito pesado, entendeu? Bateram muito pesado. Nesse momento você já estava exposta. Todo mundo já sabia que tinha uma tal Janaína na história. Né? Então tinha lá Hélio Bicudo, tinha os grandes nomes, e aparece uma Janaína, e fica claro para quem olha aquilo que tem alguns entrando com a fama e a Janaína entrando com o trabalho duro. Ela era o bicho que pegava ali, né? Nessa exposição você se tornou uma pessoa mais do que conhecida. Você ficou famosa no país. Você virou uma celebridade no país aqui, né? E eu tô te perguntando essas coisas de você montar o esquema, que agora eu quero chegar num ponto que me interessa aqui. Eu tenho uma coisa que eu chamo de armadura emocional, que é aquela seguinte, para mim faz parte do processo de você, em qualquer atividade que você entrar para executar alguma coisa, uma parte importante é você preparar a sua armadura emocional, que é aquilo que vai te evitar com que você se frustre ao ponto de parar de fazer, que você seja atingido emocionalmente, que você quebre no meio do caminho, né? Você tem uma armadura emocional que é um negócio absurdo, é assustador. Não cabe aqui onde nós estamos sentados aqui, né? Até eu me surpreendi. É isso que eu quero dizer o seguinte, essa armadura, você, quando começou o processo, eu acho que ela devia ter um tamanho, e de repente você começa a tomar pedrada, e começa a tomar pedrada. E a pedrada que eu digo, não é só crítica, mas de repente alguém te xinga, pessoalmente, você ouve a pessoa falar alguma coisa, você sabe que você pode receber uma ameaça e começa a receber ameaças, inclusive de integridade física. Como é que você fez com essa armadura emocional? Então, você sabe que isso é uma coisa que me intriga, porque eu mesma estou refletindo sobre isso, né? Porque a gente também não é pronto. Então, a gente também às vezes se surpreende com as nossas próprias reações. E como eu sou muito observadora, eu também me observo. Então, o que eu vou falar aqui talvez seja politicamente incorreto, mas eu fui uma criança que sofri muito bullying, porque eu era muito gorda. Na época não se falava em bullying, né? Não era esse nome. Mas assim, por exemplo, eu lembro de uma passagem, eu estava no maternal, e aí foram brincar de hospital. E eu fiquei feliz da vida, até porque minha avó falava que eu ia ser médica, eu queria ser a médica. Não, disseram que eu tinha que ser a mulher grávida. Porque eu era a única que tinha uma barriga, entendeu? Então assim, daí um pouco mais velha, foram brincar de casamento, e tinha um garoto que eu gostava, mas eu era feia, eu era gorda. Então assim, me chamaram para ser o padre, entendeu? Então assim, por que eu tô trazendo isso? Porque... Isso foi criando um calo, isso foi te criando um calo. Casca eu chamo. Uma casca é armadura entendeu? Emocional. Depois eu entrei na USP. Sim. Pensando completamente fora do que eles pensam, entendeu? Eu sou um bicho estranho dentro da USP. E na USP você apanha pesado, o tempo inteiro, né? Porque, além de tudo, na USP existe... Quando você é criança e você é chamado de gordo e tal, tem aquela coisa da criança, existe uma igualdade, né? Na USP, todo mundo ali é doutor, todo mundo é filho de alguém, todo mundo tem história, todo mundo tem tradição, todo mundo fez não sei quantos cursos, não sei onde. E deixam claro pra você que você é menos.
Sim, Você entendeu? menos, sim. Porque assim, se você for olhar, eu venho do Tatuapé, eu não tenho família tradicional, eu sou uma intrusa, vamos dizer assim, e de repente uma intrusa que pensa tudo diferente deles, entendeu? E eu me dou bem com as pessoas, eu não brigo, eu não entro em conflito, mas assim, sempre que é possível fica claro que eu incomodo, entendeu? E isso não é de agora, não é por causa do impeachment, né? Isso é desde sempre, entendeu? Então, às vezes as pessoas falavam, como é que você aguentou ali no Senado? Foi pesado, porque foi concentrado. Mas eu falo, eu sobrevivo na USP há 20 anos, entendeu? Já aconteceu, e quando eu digo USP, não é só a USP, é o ambiente acadêmico, claro, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu ser convidada para dar uma palestra numa federal fora de São Paulo, e quando eu já aconteceu, eu começo a falar, me tiraram o microfone. Porque fizeram o convite achando que eu pensava uma coisa e viram que eu pensava outra. Sim. E eu precisei brigar pelo microfone. Porque eu falei, não, peraí, eu sou uma pessoa que trabalho, eu tenho minhas atividades, eu peguei um avião, eu vim pra cá, vocês não vão me tirar o microfone porque eu tô falando algo diferente do que vocês gostariam de ouvir. Claro. Aí tentam negociar pra diminuir meu tempo. Eu falei, não, isso eu não aceito, porque isso é censura, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que incomoda muito, por quê? Porque além de eu pensar diferente, eu me manifesto. Então as pessoas até toleram você pensar diferente, mas elas não toleram que você se manifeste. Entendeu? Elas não toleram. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu não gosto de dizer, porque eu acho que isso é bem discurso petista, mas é uma coisa real. Quando você é mulher, isso é pior. Entendeu? É interessante isso, porque a mulher, na vida pública, ela tem determinados lugares até onde ela pode chegar. Se ela entende que ela tem que ocupar outros lugares ou ocupar de forma diversa daquela que concederam a ela, ela incomoda muito, entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa incômoda, né? Porque eu não me vejo mulher ou homem, ou branca ou negra, eu me vejo um ser humano, mas os outros me veem, entendeu? Sim. Então assim, é muito incômodo, entendeu? E aí chega aquele dia daquele comício na São Francisco. Aquilo me causou muito problema. Pois é, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu vi aquela sequência, assisti aquele vídeo e eu botei um post no Facebook dizendo o seguinte: essa moça está descontrolada. Você fez isso? Eu fiz isso, eu botei um post. Essa moça está descontrolada e eu não me lembro o que eu botei na sequência. Alguém precisa falar com ela para ela baixar a bola, porque eu senti que aquilo tava over, né? Entendi. E eu falei, cara, e esse over dela não é bom para esse processo, porque isso dá munição para todos os bandidos. Deu. O que é que foi aquilo? Foi o momento que sua armadura emocional não segurou, não conteve, aquela você explodiu? semana eu recebi muitas ameaças, aquela semana, entendeu? Me fala, o que é ameaça? Eu não gosto de falar dessas coisas. Não, assim. Isso é uma carta, é um telefonema, é alguém na rua? Vem de tudo. E aquela semana foi uma semana muito pesada, nesse sentido. Sim. Quando eu saí de casa, porque assim, o que aconteceu? Os organizadores queriam muito que eu estivesse naquele ato, mas eu não queria ir. Mas você tinha consciência da tua importância de estar lá. Sim. Você sabia disso? Por que eu não queria ir? Porque era um ato público, eu estaria no centro, eu era um alvo muito fácil. Sim. E eu tinha recebido ameaça todo santo dia naquela semana. E eu dei todas as desculpas do mundo para não ir. Até chegar e falar, olha, não dá para eu ir porque aconteceu isso, eu não quero ir. Mas as pessoas disseram, Janaína, se você não vier, neste momento, vão interpretar que você desistiu do processo. Então, quando eu saí de casa, eu saí com o sentimento de que eu não voltaria. Você teve uma consciência naquele momento que aquele processo não era mais teu? Claro! Que aquilo já tinha ganho uma dimensão? Claro! Entendeu? Aquilo era do povo. Só que eu tinha um papel importante. Sim. Então eu falei, eu tenho que ir. Entendeu? Você parou pra pensar em algum momento assim, tipo, olha o que eu comecei. Várias vezes. Sim, várias vezes. Que eu arrumei. E aí eu achei assim, meu Deus, capaz de eu não voltar, né? Então eu fui muito tensa para aquele... E quando eu tava esperando para falar, tinha um cara na ponta ali, fazendo sinais para mim, entendeu? Me olhando com uma cara diferente. Tanto é que eu chamei um pessoal que tava ali na segurança e falei, esse cara, tô cismada com esse cara. Quando foi na hora de eu falar, ele tomou distância. Entendeu? Então na minha cabeça eu ia tomar um tiro ali, entendeu? Aí eu falei, quer saber? Já que eu vou falar
tudo que tá engasgado. Só que aquilo tomou conta, você entendeu? Aí eu falei, foi estado de palanque. De certa forma, da outra vez que eu subi no caminhão, eu também bati no peito, é uma emoção contida por muitos anos, entendeu? Olhar aquele prédio, a paixão que eu tenho por aquele prédio iluminado, né, do Lago São Francisco, que eu acho que está tão dominado dessa mentalidade, né? E de repente eu poder falar tudo aquilo, que as pessoas, se você pegar o meu discurso, aquele discurso é extremamente racional. Não tem nada de irracional ou louco ali. É extremamente racional. Foi mais a forma, né? Só que na hora explodiu, você entendeu? Foi. Explodiu, porque eu tava tão revoltada de estar sendo ameaçada por fazer uma coisa boa, entendeu? Por fazer o que era necessário. Você consegue entender? Aquilo tomou conta. Janaína, eu entendo você perfeitamente. Eu vou te falar uma coisa aqui que eu ficava vendo. E as pessoas achavam que eu tinha bebido, eu não bebo, que eu tinha me drogado, eu nunca usei droga, entendeu? Enquanto o processo estava andando e você estava sentadinha lá, o Cardoso na ponta, as três, a bancada do Jardim da Infância ali, aquela gritaria toda, eu ficava olhando ali e você impassível, doutora, Vossa Excelência. Cara, eu já tinha chutado o balde, eu tinha pulado no pescoço do cara já. Eu não conseguia me controlar. E eu ficava olhando para aquilo e falava, cara, como é que ela consegue a essa hora, porque você estava lá há 8 horas, 9 horas sentada. A gente chegou a ficar 14 horas lá. Como é que ela consegue, a essa altura do campo, ouvir de novo a mesma abobrinha que ela já desmontou 4 vezes lá atrás e ela voltar e argumentar tudo de novo outra vez? Essas coisas não têm fim. O que essa mulher come olha, Luciano, segurar? Eu acho assim, eu tinha muito claro ali que se eu perdesse a cabeça, eu ia colocar o país, tudo a perder. Sabe? Eu ia arriscar o país. Então, eu sempre tinha isso em mente, né? O que eu quero? Eu quero deixar claros esses crimes, entendeu? Eu quero... Então, você tem que ter foco. Você sabia o que vinha deles? Você chegou lá sabendo que o tipo de Não, foi muito mais do que eu imaginava. Foi muito mais do que eu imaginava, assim. Mas eu falei, temos que estar pronto pra tudo, entendeu? Temos que estar pronto pra tudo, né? E todo dia de manhã eu tava pronta pra tudo, né? E eu digo assim, o povo me ajudou demais. Porque foram muitas as mensagens de apoio. Sim. Mensagens de amor no sentido amor humano, entendeu? Sim, não no sentido... carnal. Sim. Eu brinco muito, né, com a nação religiosa que nós temos no Brasil, porque eu recebi cartas de católicos, cartas de espíritas, cartas de judeus ortodoxos e não ortodoxos, cartas, e-mails, cartões, os evangélicos do Brasil inteiro, até brinco, é uma nação evangélica, né, do Brasil inteiro, de todas as igrejas que você possa imaginar. Brasileiros que moram em todos os lugares do mundo, mandando, entendeu? Então, às vezes chegava uma carta, assim, ameaçadora ou ofensiva, entrava uma mensagem no celular de uma pessoa, eventualmente, que eu nem conhecia, com um salmo, entendeu? Esse lado espiritual tem um papel importantíssimo nesse teu... Lógico! Não, mas se não fosse a minha fé, não teria conseguido. Não tem formação jurídica, estudo, claro que eu precisei estar muito preparada ali, mas que faça você segurar, se você não acreditar que você está fazendo um bem e que esse bem é necessário, entendeu? E que Deus está do teu lado, entendeu? Então, assim, quando eu recebia essas cartas, esses salmos, essas mensagens, entendeu? Era como se fosse assim, você está no caminho certo, entendeu? Eu acho que esse é um insight importante. Eu quero outro insight. Quais eram os indicadores que você lidava para saber que você estava indo para frente, que a coisa estava andando? Quais eram os indicadores? Eu não sei como é que funciona o processo jurídico. Tem um momento que você fala, passamos essa fase, ganhamos. O momento da aceitação da denúncia, primeiro, que eu estava esperando, entendeu? Eu lembro que eu estava na rua, fiquei pulando quando me disseram... Você achava que não ia... Não, veja, eu sou uma advogada conservadora. O que é isso? Eu nunca conto com sucesso. Sim. Eu viro para você, se você me procurar, eu falo, olha, pela jurisprudência, pela lei, pela doutrina... Você realmente tem razão. E se tudo correr da maneira justa, você vai ganhar. Mas eu não te garanto nada. Porque nunca se sabe. Né? Ainda mais numa situação política como aquela.
Mas quando receberam o pedido para mim foi nossa, eu lembro que eu pulava, entendeu? Meu Deus, foi incrível aquilo. Depois teve aquele julgamento do Supremo, que o Supremo colocou várias fases não previstas. Aí aquilo foi um banho de água fria, né? Dei uma entrevista, eu falei, foi um soco no olho, né? Porque eu achei que aí não ia sair mais. Mas aí a comissão aprovou, o plenário da Câmara aprovou, então já foi muito importante. Depois foi para a comissão. Então, a cada aprovação, né, então essas várias fases, a gente ia dizendo que aquilo estava ficando mais forte. Mas eu te confesso que até o último momento eu tinha dúvida se ia sair, entendeu? E eu acho natural, porque eu não imaginei, eu jamais imaginei que aquilo ia vencer. Quando o Supremo fez aquela mudança e enfiou no meio do caminho uma pancada de... Eu falei, cara, dançou, eu falei, não vai sair. Não vai porque sair. Assim, tudo foi feito para não sair. A verdade é essa. Sim. Entendeu? Por que saiu? Foi Deus. Foi o trabalho da gente, foi a vontade do brasileiro, entendeu? Quando eu digo que foi Deus, não foi no sentido de desmerecer o nosso trabalho, que foi muito, né? Eu não sei quantas horas eu trabalhei nesse processo, porque além das horas que eu estava lá, tem as horas da redação das peças, da leitura dos documentos, da leitura de livros para você poder sustentar, você entendeu? A concentração. Então foi muito, não consigo dimensionar o tanto de trabalho. Mas eu acredito que foi uma chance que o Brasil teve, entendeu? Sem dúvida. Eu acho assim, a chance daquilo dar certo quando começou o processo e no meio dele era tão pequena. Eu quero explicar, porque assim, tem uma vez eu falei para uma aluna do mestrado, eu falei assim, porque você deu sorte que você entrou aqui no mestrado da USP, e a moça se ofendeu muito. Sim. Como dei sorte? Eu estudei, eu passei nos exames, e aí eu sempre tomo um pouco de cuidado com essa tipo de frase, você deu sorte ou foi Deus, porque a pessoa pode achar que eu estou diminuindo o papel dela. Sim. Mas assim, eu realmente acredito que pobre daquele que acha que faz alguma coisa sozinho, entendeu? Eu acredito mesmo que existe um plano superior, que existe um plano espiritual, que existe a força divina nas coisas, entendeu? E que se você se voluntaria pro bem, né, essa força ela vai te impulsionar, ela vai somar. Não tenho dúvida nenhuma. É claro que se eu não estudasse, que se eu não tivesse, eu não teria sido eu, vamos dizer assim. Janaína, eu posso contestar cada coisa que você está falando aí, não acreditar em nada disso que está dizendo, não tem força nenhuma, não tem nada disso, mas o fato de você acreditar que tem é o que te levou à frente, entendeu? O fato de você acreditar que isso tudo existe é aquele momento que você fala, cara, tá comigo, porque, Luciano, tem alguém comigo, eu vou adiante. Eu não ganhei um centavo com isso, eu gastei muito, porque eu tive que pagar todas as despesas, eu tive um desgaste enorme do seu ponto de vista profissional, porque as pessoas acham que isso me trouxe ganhos profissionais, é o contrário. Ninguém gosta de contratar quem tá no... E outra, eu só tô querendo prender. Quem é que vai querer me contratar? Uma criminalista que tá saindo por aí para prender e para acusar e assim por diante, entendeu? Quando você representa uma vítima, a vítima já é vítima, ela não tem condição. Então assim, isso não me trouxe bônus em termos econômicos, em termos profissionais, nenhum. Sim. Como é que você enfrenta tudo isso, o risco de morte, né, anunciado, se você não acredita, por exemplo, na vida eterna? É o que eu tô dizendo, como claro, é que você... claro. Veja. Esse foi o teu motor. Sim. Como é que você enfrenta riscos de todas as ordens e danos efetivos se você não acredita no transcendental? Se você acha que é só aqui? Entendeu? Claro. Então, às vezes eu ia dormir falando, não, eu vou desistir. Eu vou sair, eu não vou aguentar. Eu rezava à noite, no dia seguinte eu acordava renovada, entendeu? Janaína, você sai desse processo diferente do que você entrou, eu não tenho dúvida nenhuma. Casca mais grossa, evidentemente, que você enfrentou bombardeio que eu vou te contar. Tem que realmente, olha, eu estou fazendo aqui, né? Olha, o que mudou? Quando você olha para trás hoje assim, você fala, cara, aquela época de Janaína, faz quanto tempo que começou? 2 anos? 1 ano? Olha, o pedido eu apresentei 1º de setembro de 2015. Quando o teu amigo te apresenta pro... Agosto de 2015, né? 2015, 2016, um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho.
Você olha para trás lá, quando você resolveu começar aquilo lá e você saiu hoje diferente? Quer dizer, você, hoje é a Janaína, que todo mundo conhece, né? O que mudou em você? É a mesma Janaína? É tudo igual? Olha, a minha vida é muito parecida, entendeu? Eu faço de tudo para manter as minhas atividades normalmente, buscar o pão na padaria, entendeu? Eu faço, assim, a minha vida nesse aspecto é muito parecida. Mas é do jeito que eu vi aqui, se você é um tronco de churrada, onde bate e enrosca, todo mundo que vê vai lá, Janaína, Janaína, onde você passa assim? Todo mundo quer te dar um abraço. É muita demonstração de amor, isso é muito legal. Assim, a hostilidade na rua, eu só sofri aquele dia no aeroporto de Brasília, que eu acho que foi mandado, aquilo não foi espontâneo. Sim. Mas no mais, são só demonstrações de carinho, de amor, entendeu? Agradecimento, pedido de selfie, né? Teve 2 vezes que uma senhora falou, eu não sei, eu não acho que foi bom, entendeu? Sim. E uma outra, mas assim, normal, situação normal de conversa. Sim, nada de agressivo, nada, entendeu? E eu acho que eu me sinto mais. Eu acho que eu já nasci velha, tá? Isso é uma frase que eu sempre digo, o pessoal da família até já conhece. Mas eu me sinto mais velha, entendeu? Depois de tudo isso. Assim, eu acho que eu envelheci, que eu amadureci. Eu aprendi muito lá com todos eles, mesmo com os que me agrediram, entendeu? Porque quando a pessoa faz uma coisa errada, ela também te ensina, né? Claro. Então, por exemplo, quando eu olhava a senadora Cátia Abreu falando, e eu digo pra você, de todo mundo ali, a única que defendeu a Dilma com o coração foi ela. O resto era tudo fake, tá? O resto defendia um plano de poder. Sim. Defendia o poder, não defendia a Dilma. Sim. A senadora Cátia Abreu defendeu a ex-presidente Dilma com o coração. E ela muitas vezes se inflamava muito, entendeu? E eu acho que eu sou parecida com ela. Eu ia falar isso aqui agora. Então, quando eu via a senadora, em alguns momentos eu achava que ela exagerava, eu dizia, eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que ser mais comedida, entendeu? Eu tenho que não permitir me inflamar tanto. Olha que coisa interessante, né? Eu ia falar isso agora. Porque eu via que ela estava sendo sincera, entendeu? Ela realmente gosta da ex-presidente Dilma. O tom da voz subia. E aí o que acontecia? As pessoas se incomodavam, as pessoas não prestavam tanta atenção, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito. Eu aprendi muito desse trato político, né? De não ser tão, assim, dura. Entendeu? E eles me ensinaram muito. Aquilo foi uma grande escola. Tanto é que eu falo para as pessoas, se eu tivesse lido 1000 livros no mesmo período, eu não teria aprendido tanto, entendeu? E também é legal você ver que às vezes também tem essa ideia de que político nenhum presta. Eu convivi com pessoas muito interessantes ali, pessoas que eu passei a admirar, entendeu? Então eu acho que também desmistifica, né? Algumas coisas. É a mesma experiência que você viveu dentro da favela, dentro da polícia e lá. Isso, é o ser humano, entendeu? O ser humano, ele quer ser bom, ele quer fazer as coisas direito, ele quer ter oportunidades. Por isso é que eu acho que se a gente quebrar com esse ciclo vicioso de que tudo é esquema, a gente tem como conseguir, entendeu? Eu acredito de verdade que o ser humano pode, que a gente pode conseguir, entendeu? Janaína, na reta final, você sobe ali em cima na tribuna e chora. E fala da Dilma, fala dos netos da Dilma e chora. E se eu não me engano, você falou logo uma coisa do tipo assim, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui fazendo isso aqui agora. Lógico, era parecido com isso que você falou. Porque assim, acusar é muito duro, né? Então, o que foi aquilo? Então, muita gente me criticou. Eu fui criticada pelo povo da Dilma, que achou que eu estava sendo sarcástica ao falar dos netos dela. E eu fui criticada pelos apoiadores do impeachment, porque onde já se viu pedir perdão para uma criminosa. Até hoje as pessoas me param na rua e falam, por que você chorou? Você não devia ter chorado, né? Eu acho tão engraçado isso, porque todo mundo tem uma receita do que você deveria fazer, né? Como se a gente planejasse tudo. Eu acho que as pessoas acham que eu sou um ser assim, o que eu tenho que ter é o preparo para enfrentar as situações. Elas estão pensando que aquilo é cinema, elas assistem aquilo e como quando os jornalistas me ligam, doutora, a sua performance, eu acho graça, entendeu? Porque eu não sou artista, né, para ter performance. O que foi aquilo, né? Quem trabalha com crime
e tem uma perspectiva diferente com relação ao criminoso, você entendeu? Sim. E eu especialmente tenho, porque eu acredito que o papel do advogado seja fazer com que o criminoso mude de rumo. E você contou no começo dessa entrevista aqui o impacto que foi para você virar e sair de ver o acusado. Então, assim, eu tenho muita dificuldade quando eu encontro uma pessoa que cometeu um crime e está deliberada a continuar no crime. Eu tenho dificuldade, porque eu acho que a pessoa tem que querer ser melhor, você entendeu? Isso é um pouco autoritário da minha parte, eu reconheço. Então, assim, como eu acredito que a pessoa pode mudar, que a pessoa tem que ter... Eu sofro de ver a oportunidade que a Dilma perdeu, a oportunidade que o Lula perdeu, entendeu? Sendo eles ela a primeira mulher presidente, sim. A pessoa mais humilde que chegou à presidência. E eu sofro com a situação de eu precisar acusar, entendeu? Por isso que eu dizia o tempo inteiro, eu não me vejo como uma acusadora, eu me vejo como uma defensora do Brasil. Entendeu? Por isso eu quis deixar claro que eu estava pensando também nos netos dela, também nos filhos da Glaze, né? Teve um momento que teve um embate lá com a Glaze, não me lembro agora qual, foram tantos, que quando eu fui dormir, eu falei, meu Deus, ela tem filhos, né? Será que ela não pensa no país que ela quer deixar para esses filhos, né? Com tantos desvios, tantos esquemas. Então, assim, eu penso nos filhos deles, entendeu? Talvez de uma maneira que não seja que eles entendam a melhor, mas eu penso. Então, eu tava só sendo sincera, entendeu? Eu tava só falando a verdade. É sofrido você acusar uma pessoa, mesmo ela sendo culpada, entendeu? Eu fico pensando se eu tivesse que mandar alguém pra prisão. Eu acho que quando a pessoa, por mais que o indivíduo seja culpado, ela mandar alguém pra prisão com gosto, eu acho que ela tem problema. Isso é uma psicopatia. Você entendeu? Agora, se você é um juiz, aquela é a sua função, entendeu? Ou você se dispõe a defender um país, e nessa defesa você tem que acusar, no sentido porque aquilo é justo. Você é obrigado a mandar pra prisão, entendeu? Mas eu não acho que uma pessoa possa ter prazer com isso. Você consegue entender? Eu consigo. Então eu acho que se eu fosse juíza e eu tivesse diante de uma situação em que é caso de mandar pra prisão, eu mandaria. Mas eu nunca mandaria com gosto. Você consegue entender? Sim. Então é isso, né? Só que as pessoas, elas não se conformam, elas não se contentam com o justo. Elas querem que você seja má. É a história do Brasil ganhando da Argentina. Não basta jogar futebol. Tem que dar show. Então entendeu? assim, tem que dar um show também. Você não precisa ser justo. Não basta você ser justo, você tem que ser mau. Entendeu? Eu nunca vou ser má. Sim. Entendeu? Nada que eu faço me move o querer destruir, o querer prejudicar, entendeu? Não adianta. Não vão me contaminar desse ódio, entendeu? Onde você estava no momento da votação do impeachment, quando o último voto apareceu e o impeachment se configurou? Tava lá no Senado. Você estava lá dentro? Tava lá dentro. Sentadinha lá em cima? Não, tava lá no meio. Eu não me lembro mais. Tava no meio ali, você sentada. Você tava no meio da bagunça? Tá. Seu marido estava lá? Não. Você voltou para casa, abriu a porta, entrou em casa, teu marido estava te esperando. Tava. O que aconteceu? Me abraçou, entendeu? Eu falei, pronto, acabou, já fiz a minha parte. ele soltou um ufa. Não, é sofrido. Eu acho que ser casado com uma pessoa como eu é muito sofrido. Entendeu? É sofrido. E agora? Então, agora eu tô fazendo as minhas coisas, né? Tô fazendo as minhas bancas na faculdade, tô trabalhando no meu escritório, entendeu? Muito convite para palestra, mas que por enquanto eu não tô dando. Eu decidi dar uma recuada. Tá montando um livro? Não comecei ainda, eu acho que tem que amadurecer isso um pouco. Acho que tem coisas que você tem, eu brinco e falo, tem coisas que você tem que adormecer. Se eu escrever agora, até talvez eu tenha mais fatos frescos na memória, mas eu acho que eles não estarão analisados da maneira que eles merecem ser, entendeu? Então eu acho que eu tenho que adormecer um pouco isso, não é para agora. Eu vou escrever, mas não é agora, assim. Você tem um blog? Você tem algum site, algum lugar que as pessoas possam? Alguém que quiser. Tem o site do escritório, né? Que é www.pascoal.adv.br. Mas não é assim, é um site onde eu coloco. Se eu escrevo um artigo pro jornal, tá lá, entendeu? Você não tá em mídia social, que pelo amor de Deus, se você tiver no Facebook, eu não tenho Face,
Mas, em virtude de terem montado muitos Twitters falsos, eu acabei montando um Twitter. Tá. E abrindo, né, que é a palavra certa. E eu tentei colocar meu nome, mas já tinha usado meu nome para sei lá quantos Twitters. Sim. Então eu criei o arroba, né? Janaína do Brasil. Janaína do Brasil é você mesmo? Sou eu mesma, essa sou eu. Vamos pro encerramento aqui para terminar. Você faria tudo outra vez? Faria. Do jeito que você fez? Ou o que você corrigiria no caminho? O que eu corrigiria? Talvez eu tenha que amadurecer tudo para poder te dar essa resposta. Mas eu faria tudo, com todas as dificuldades que não foram poucas, eu faria tudo de novo. A quem você agradece? Tira Deus. Eu agradeço, eu acho que eu agradeço a todos os brasileiros, né? Eu agradeço, porque foi um apoio muito grande, ainda está sendo, né? Toda vez que eu saio na rua, as pessoas me abraçam, reforçam que é isso mesmo, é isso que a gente precisava, entendeu? Eu agradeço a todos os brasileiros. É claro que eu sempre agradeço, um agradecimento especial, no caso para o Dr. Hélio, que me estendeu a mão. Depois entrou o professor Miguel, que eu agradeço também, porque ele tem um peso político grande, né? Eu acho que, não sei se teríamos conseguido sem esse peso político, entendeu? Sim. Mas eu tenho esse agradecimento especial ao Dr. Hélio, porque se ele não tivesse me estendido a mão, entendeu? Eu te juro que eu não sei se eu teria tido coragem de fazer sozinha. Não é nem coragem no sentido de coragem de enfrentar. Eu não sei se eu acharia que eu era... Forças para fazer... Não... Eu acho que eu não teria percebido que eu poderia, você entendeu? Sim. Eu acho que foi só quando ele olhou para mim e falou, é isso mesmo, que eu percebi que eu tinha razão, porque até então todo mundo me falava tanto que eu não tinha razão, né, que você sendo um ser racional e tantas pessoas te falando, você fala, meu Deus, será que essas pessoas estão certas e eu estou errada? Sim. Então, eu não sei se eu não tivesse encontrado o Dr. Hélio e a filha dele, que deu um suporte grande pra gente, entendeu? E a minha família também me deu muito apoio, eu não sei se teria acontecido, entendeu? Que legal. Bom, você que está me ouvindo aí, eu não sei quantos insights você vai tirar dessa entrevista aqui, desse bate-papo, na verdade, mas eu tirei milhares deles aqui, porque enquanto eu conversava com a Janaína, eu estava imaginando essa história dela reproduzida para um ambiente diferente, né? Às vezes que ela quebrou, quantas vezes você quebrou, que seria o equivalente a alguém criar alguma coisa e quebrar, essa necessidade de você ter uma equipe para te apoiar, gente te suportando, um mentor, que quando surge na tua frente, ele te dá o gás que você precisa fazer acontecer. E... cara, vou te agradecer em nome dos brasileiros todos. Se eu puder falar em nome dos brasileiros que querem agradecer, eu quero botar aqui em minhas palavras, porque foi um como é que eu vou dizer você? É um privilégio assistir a história acontecer e ver a história acontecer assim, com pessoas surgindo, essas pessoas mudando o rumo da história, entendeu? É tão difícil você encontrar gente que você, nessa tua cadeira, sentou um monte de gente para entrevista. E uma das mais fantásticas foi o Osiris Silva, que é um desses caras que, com a ação dele, ele muda o rumo da história, né? Você, com toda a tua humildade, você chega lá e faz uma ação que muda o rumo da história. Não foi sozinha, tinha um monte de gente envolvida, mas se você tirar a Janaína da equação, a equação não fica em pé. Entendeu? Então, você tem uma culpa tremenda nisso aí. E eu te agradeço do fundo do coração. Eu que agradeço a oportunidade, e como o teu trabalho, assim, o teu programa tem a ver com liderança, eu acho que o mais importante, e isso norteou minha vida inteira, entendeu? A palavra é trabalho. Né? Trabalho. Sim. Claro que tem a fé, tem a confiança, tem a dedicação, tem a sorte, eu acredito na sorte, entendeu? Porque às vezes alguém te dá uma oportunidade e você não está preparado. Entendeu? Sim. Então assim, mas eu acho, a palavra é trabalho, entendeu? Eu desde que eu me conheço por gente, eu trabalho. Eu com 5 anos de idade limpava a casa com a minha mãe, entendeu? Com 5 anos. Sim. Depois, com 13 anos, eu vendi bijuteria, eu vendi trufa, eu vendi pão de mel, eu entreguei cesta de café da manhã, eu fui recepcionista na escola de inglês, e tudo que eu fiz, eu fiz com um amor imenso, entendeu? Então eu acho... Meu pai sempre me deu o seguinte conselho. Minha mãe sempre foi muito exigente, né, em todas as pequenas tarefas do dia a dia. E meu pai sempre deu o seguinte conselho: olha, procure fazer aquilo que você ama, porque você vai passar a sua vida inteira trabalhando. Se você não amar... E aí eu mudo um pouco essa coisa do meu pai. Procure amar o que você faz, entendeu? Porque às vezes você tem um sonho
né? Eu sonho ser tal coisa, e você não consegue. De repente você está numa atividade que não é aquela que você sonhou. Mas se você amar aquela atividade, você vai se destacar nela. Sim. Entendeu? Você rapidamente vai ser diferente nela. Entendeu? Então eu mudo um pouco a frase do meu pai. Não procure fazer o que você ama, procure amar o que você faz. Desesperadamente. Mesmo que seja derrubar o presidente da República. O que for, entendeu? Eu acho que isso faz a diferença na vida da gente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Eu acho que é muito ruim quando você começa a reclamar, quando você começa a focar no negativo, entendeu? Então, assim, teu trabalho tá um saco, teu trabalho tá ruim, tá ganhando pouco, as pessoas estão puxando seu tapete. Para, respire e pensa. O que tem de bom aqui? E quando as coisas estão ruins, olha pro positivo, entendeu? Olha pro positivo, porque é o positivo que vai te segurar, entendeu? E pega a lição principal que acho que você deu aqui hoje, que foi a seguinte: quando todo mundo olhava aquilo tudo e pensava assim, acho que não é comigo, acho que não é comigo, acho que não é comigo, você teve uma luz que falou, é comigo, e eu vou fazer. E 1 milhão ficou babando, esperando alguém tomar providência, você foi lá, pegou a bola e tomou providência. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço. Beijo grande pra todo mundo. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.